Bom dia. Queria agradecer também o convite para participar aqui dessa mesa. Tenho que dizer, em primeiro lugar, que eu tenho um grau de concordância muito grande aqui com a exposição, mas vou procurar aqui abordar. Está parecendo um pouco combinado, mas eu vou aqui procurar abordar aqui alguns, talvez de uma forma um pouquinho diferente, acrescentar um ou outro ponto. Eu vou começar resumindo aqui as 4 principais manifestações do processo de desindustrialização, que hoje acho que tem evidências hoje avassaladoras, né? Algum tempo atrás existia um certo debate sobre isso. Quando eu falar de desindustrialização, eu não vou me referir àquele... O Mário botou um período longo, mas aí nesse período eu acho um pouco mais difícil de comentar, porque tem muita mudança de metodologia na pesquisa, então tem umas quedas muito grandes de participação da indústria, que eu acho que pode ser questão metodológica, mudança de classificação de produtos que entram na indústria. Não. Agora, então vou comentar mais essa desindustrialização que ocorre, digamos assim, no período mais recente, nos últimos 20 anos. Assim. Ela tem 4 manifestações muito importantes, e as quais eu vou acrescentar aqui um par de evidências, além das que o Mário colocou. A primeira é a queda substancial da participação da indústria de transformação no PIB, né? No período mais recente, como estava ali no slide do Mário, cai de 17,8, uma coisa assim, para em torno de 11, algo dessa ordem de grandeza. Nos últimos 10 anos é isso. Isso é a primeira manifestação. A segunda é a perda de participação das exportações, de manufaturados nas exportações totais, passa de 60 para algo como 35 nos últimos, 15 anos, ou um pouquinho mais. A terceira é uma redução da participação das nossas exportações de manufaturados nas exportações mundiais de manufaturados. E a quarta, a queda das exportações, da produção brasileira industrial, da oferta de produtos industriais brasileiros no mercado doméstico. Então, são quatro manifestações. Eu vou botar aqui... sim, já está ali um dos gráficos, só para ilustrar a dimensão, né, do processo. Esse gráfico aí mostra a perda de participação da indústria de transformação no mercado interno e externo. Então, a linha azul ali é perda de participação no mercado mundial. Esse gráfico ali, partindo de 2004, né? 2004 igual a 100, o que ele mostra ali é a evolução, talvez seja um pouco... Os números estão um pouco diferentes, estão mais acentuados que o do Mário, que ali eu estou pegando exportações em volume. Então, pego assim, um índice de volume das exportações brasileiras de manufaturados, dividido pelo índice de volume das exportações mundiais de manufaturados. Né? Então, vai dando uma ideia da perda de participação. E é gigantesca nesse período. Sai de 100 para 56 em 2014. Você vê que até 2005 era crescente. Era crescente, o contexto era outro. Exatamente, eu estou pegando exatamente este novo contexto. O segundo é a produção de manufaturado, de produtos da indústria de transformação, em relação à demanda interna de produtos manufaturados. Ela cai de 100 para 62 nesse mesmo período. Isso aí é importante, porque essa questão da desindustrialização neste período não teve fundamentalmente a ver com esse fenômeno de desindustrialização, que é um fenômeno mais ou menos mundial à medida que a economia se desenvolve. O Mário botou aqui um dado
de renda per capita, etc., mas eu queria acrescentar uma outra coisa, que normalmente uma das razões pelas quais isso acontece, na literatura sobre o tema, é que, à medida que a renda cresce, as pessoas passam a dedicar uma parcela, a consumir mais serviços proporcionalmente, né? Muda o perfil da demanda. Então, essa mudança no perfil da oferta teria a ver um pouco com a mudança no perfil da demanda. Essa é uma explicação clássica, né? Isso não teve nada a ver com o processo brasileiro. A demanda por produtos industriais cresceu tanto quanto a demanda por serviço, ou quase tanto como. Eu, infelizmente, não trouxe aqui uma tabelinha que tem esse dado de crescimento da demanda. O que aconteceu foi que, no caso dos serviços, a produção cresceu junto com a demanda. No caso dos produtos industriais, a demanda cresceu e a produção não. É claro que, quando a gente vai chegando para o período mais recente, aí você vai tendo... Começa a gente já entrando no período de crise, aí a demanda cai também, aí é um outro fator. Mas eu estou falando de algo que já vinha na verdade, quer dizer, desde os anos 90, aí tem depois ali aquela fase de depreciação com o início dos anos 2000, que muda um pouco até 2004, e depois retoma esse processo. A questão toda é que, para a gente, que é o tema aqui da mesa, né, como fazer para reindustrializar, políticas de reindustrialização, né? Então, para formular uma política adequada, a gente precisa ter um diagnóstico preciso, né, do que aconteceu. Em relação a isso, eu concordo inteiramente com o diagnóstico que foi feito aqui. Tem um slide aí do Mário que mostra isso. Não adianta fazer medidas tópicas, nem políticas industriais clássicas, etc., porque a questão não foi essa. Deixa eu fazer alguns comentários adicionais sobre esse diagnóstico. Primeiro, a constatação de que praticou-se intensamente política industrial aqui no Brasil nos últimos 14 anos, coisa assim. E isso não evitou nem esse processo de desindustrialização, nem queda de produtividade, um desempenho péssimo em termos de produtividade, nada disso. Então, acho que fazer o diagnóstico de o que se passou, afinal, é fundamental. Eu não vou avaliar aqui a política industrial porque eu não tenho competência. Eu acho que tem alguns erros óbvios, tipo aquela desoneração ampla, geral e restrita. Eu acho que é um erro dramático. Há outros. Mas se pensasse no geral, eu acho que houve, sim. Eu uma vez li um artigo do Davi no Valor que falava um pouco que a política industrial tinha andado um pouco com o pé trocado. Não sei se você mesmo ainda concorda com isso, mas era assim, na hora que você lançava uma política, os problemas já eram outros, e aí vinha outra e aí já tinha mudado novamente. Então, pode ser isso, mas eu acho que há talvez um diagnóstico que está faltando, talvez não esteja nem faltando, talvez seja até ignorância mesmo, não esteja faltando, mas eu acho que está faltando sobre um diagnóstico mais amplo sobre essa política industrial, mas aqui tem muita gente competente nesse tema aqui nessa sala. Eu não sei o que vou falar sobre isso. O meu ponto, de todo modo, e aí é a concordância total com o que foi colocado aqui pelo Mário, é que há uma questão central no plano macroeconômico. Por melhor que fosse a política industrial, com esse quadro macro não ia funcionar. Eu vou botar aqui um dado que me parece crucial, né? É esse aqui. O Marcelo foi mais rápido do que eu, antecipou. A Luciana falou aqui do custo do trabalho no período recente, mas esse dado não tem a ver com... Esse dado aqui não é o custo do trabalho, unitário do trabalho, é o custo unitário do trabalho em dólares,
relativamente ao custo unitário do trabalho em dólares de um conjunto de 21 países industrializados, para os quais o Conference Board tem os dados, então eu pude fazer essa comparação. Então, é o custo relativo. Esse custo relativo é quanto está piorando a sua competitividade. Isso aí depende de custo unitário do trabalho, de salário, produtividade e taxa de câmbio. Certamente, neste período que eu estou analisando aqui, o principal fator foi a taxa de câmbio. A apreciação cambial foi o que mais contribuiu para... Eu não estou aqui com a decomposição, mas foi de longe o que mais contribuiu para esta alta. Agora, quando a gente olha os números, a base, aliás, foi total coincidência, não houve nenhuma combinação, não. Ele falou aqui usar 2004, 2005, eu usei também, mas pelas mesmas razões. Não, um período que pareceu, a taxa de câmbio está razoavelmente alinhado, o balanço de pagamentos equilibrado, a gente estava indo para um superávit em conta corrente, etc. Usando 2004, 2005 como base, o que a gente vê é o seguinte, você vê que 2004 ainda era 75. Esse custo, se a gente usar os dados das contas nacionais para fazer o cálculo desse indicador, que eu acho que são melhores do que o custo da PIM-PIMES. PIM-PIMES tem alguns problemas, mas eu botei os dois ali. Em qualquer dos dois, o resultado, o índice mostra uma situação arrasadora. Porque, olha só, se a gente usar contas nacionais, sobe de 100 para 241. Se usar PIMES, sobe de 100 para 190, ou seja, um aumento do custo relativo em dólares, que aí é como se vê a competição, né? De 90% a 140%, dependendo do indicador que você usar. Quer dizer, é um abismo tão grande, todo o resto fica menor. Todo o resto fica menor diante disso. Ou você corrige isso, ou não tem outras políticas que possam resolver essa questão. Então, esse é um problema crucial. O outro problema é os juros. Claro, né, que é uma questão fundamental aqui no Brasil. Esse gráfico eu já tinha visto no Roca, esse que ele está apresentando, acho que está um pouco mais atualizado, que mostra a diferença entre o retorno sobre o capital das empresas industriais e o custo médio ponderado do capital, né? Então, tem aquela coisa que muda, né? O custo médio ponderado do capital passa a ser muito maior do que o retorno, e é evidente que isso aí, quer dizer, mata o investimento, né? Não só porque não vale a pena, como tem aquela coisa não só pelo custo financeiro, mas também porque essa questão do custo de oportunidade, né? Eu uma vez estava entrando no Tesouro Direto, há pouco tempo atrás, já um ano, 2 atrás, aí era assim, um investimento que eles ofereciam, inflação pelo IPCA, mais 6,8%, quase 7% de juros, chegou a isso. E não era, eu no caso precisava fazer uma aplicação curta, porque eu ia precisar do dinheiro. Mas você imagina, aquela mesma taxa era oferecida para aplicações de 10 e até 30 anos, era muito próximo disso. Então eu posso tendo capital, foi o que o Mário falou, tenho capital, eu pego, sento na cadeira e fico para o resto da vida recebendo sem risco, 7% mais IPCA. Realmente, se o cara não está já comprometido com um processo de investimento, não vai fazer isso. Né? Então, isso é uma distorção gigantesca na economia brasileira. Aí a gente se pergunta, mas como é que o investimento subiu? Porque houve um período em que o investimento subiu aqui, né?
nos últimos... Houve um período de, mais ou menos de 2005 até 2011, que a taxa de investimento agregada da economia brasileira subiu bastante. Então, uma coisa que me intrigou, fui tentar mexer com essa coisa, eu usei muito Fábio Freitas não está aqui, eu usei muito um trabalho dele, que é a matriz de absorção do investimento, que é um trabalho muito interessante. Claro que tudo tem 1000 problemas, etc., mas é um trabalho muito interessante, porque abre o investimento por tipo de produto em que se investe e por quem investe, setor que investe. Então, é uma coisa muito interessante. Aí, quando a gente olha o investimento neste período, na verdade, eu não consegui chegar até mais recentemente, não tive acesso a isso, mas tive acesso ao investimento nesse período de auge, em que ele está crescendo mais. E aí você vê que o que mais cresce nesse período, uma boa parte do crescimento do investimento nesse período, são duas coisas, dois componentes. Primeiro, equipamento de transporte, para o setor de serviços. Inclusive, no BNDES, uma parte grande cresceu do financiamento era de ônibus e caminhões. Né? Equipamento de transporte para o setor de serviços. Inclusive, tinha misturado aí, até uma vez consultei o Davi, seja, muito automóvel, porque tem aí e aí você fica um pouco na dúvida, se é um investimento mesmo, não, etc. E o segundo componente, construção civil, que houve um boom, que em grande medida foi inclusive uma coisa, um ciclo especulativo, etc., etc. Então, eu acho que o investimento industrial, pelo menos como um todo, nesse período não teve esse desempenho que o dado agregado de formação bruta de capital fixo parece sugerir. Claro que em um ou outro setor houve, mas eu estou falando de uma forma agregada. Então, dado esse diagnóstico, você tem um problema gravíssimo de câmbio, de juros, etc., de competitividade, corrigir essa distorção é fundamental. E, para pensar essa correção, uma coisa interessante que eu acho é a gente olhar um pouco a experiência histórica. O slide do Mário sobre que aparecem ali os produtos dos países asiáticos descolando, etc. Na verdade, aquilo ali faz parte de um fato que tem sido muito que é fundamental e tem sido muito discutido, chama muito a atenção de todos aqueles que se ocupam e preocupam com a questão do desenvolvimento econômico, que é a disparidade brutal entre o que acontece na Ásia, o que aconteceu na Ásia nos últimos 30 anos e na América Latina, né? O sucesso espetacular da Ásia e o fracasso espetacular da América Latina, em particular, do Brasil, infelizmente, né? No que se refere à macro asiática, os países asiáticos se caracterizam... Tem uma macro inteiramente oposta à nossa. A macro deles é toda câmbio depreciado, competitividade, juros baixos. E eles têm, em geral, também superávit fiscal. Um ou outro que tem, como Taiwan, que tem déficit fiscal, mas tem uma poupança, uma taxa de poupança doméstica gigantesca. São fatores que ajudam a garantir esse câmbio depreciado e os juros baixos. Enfim, a gente vê que tudo isso é um pacote, né? Então, se eu for me referindo aqui às recomendações finais do Mário, eu só diria, eu acrescentaria o seguinte, que eu acho que é importante ter assim ao fazer a política econômica, ter uma visão agregada. Eu acho que, inclusive, uma visão do todo, né? Uma coisa que a gente tem feito, política econômica, sempre uma coisa muito fragmentada, né?
acho que até no mundo, após a crise de 2008, essa é uma tendência para a política macro. No caso da política monetária, por exemplo, há uma grande discussão hoje no mundo, uma crítica muito forte, inclusive no próprio Fundo Monetário Internacional, sobre essa coisa de fazer política monetária só voltada para a inflação. Né? Muitos incorporam, quer dizer, a discussão hoje é no sentido de incorporar não só emprego, mas até mesmo câmbio, no caso de países em desenvolvimento, como uma das variáveis para a qual a política monetária deve estar olhando ao ser feita. Eu acho que aqui existe essa fragmentação total das políticas, né, que é uma coisa que mata. Né? Eu vou aqui repetir uma coisa que o Mário falou, a questão dos juros, por exemplo, você faz juros subsidiados para a agropecuária. Não é a agropecuária, que é um setor onde a gente tem mais vantagens comparativas. Mas não estou falando de agricultura familiar, evidentemente, estou me referindo à agricultura de exportação, etc, etc. Mas não é só isso, a Lei Candir, o que justifica a Lei Candir? Eu fico pensando, a gente vai dar incentivo fiscal para os setores onde a gente tem mais vantagens comparativas, inclusive o setor mineral e petróleo? Isso faz sentido? Isso tudo, aí tem uma grande discussão, eu acho que tudo isso contribui para o câmbio apreciado, mas aí são elos, aí a gente ia ter que trabalhar aqui macroeconomia, fazer modelo, etc. Não é o caso. Mas essa coisa toda, o negócio do aço também, você põe uma tarifa, estamos salvando o aço, mas e o resto que usa o aço? Então, essas políticas, eu acho que têm que ser pensadas globalmente. Qual é o nosso objetivo? A reindustrialização é importante, tá? Vamos pensar quais são os principais instrumentos e pensar o conjunto das políticas, elas têm que ser articuladas. Né? Então, esse é o ponto que eu colocaria assim, de uma maneira mais geral. Então, são esses os comentários que eu faria. Obrigado. Muito obrigado, hein, Francisco.